Com a derrota para o São Bernardo em casa no último sábado, o Guarani voltou à zona de rebaixamento da Série C. Depois de vencer o Botafogo e conquistar seus primeiros pontos na competição apenas na quarta rodada, o clube esperava embalar uma sequência de vitórias, o que não aconteceu. Na 14ª colocação e sob novo comando, o ambiente no Brinco de Ouro parecia melhorar. Mas o clube voltou a perder e sem empenhar um bom futebol. A frustração do torcedor é a mesma que a nossa. Fizemos um jogo muito bom passado contra o Botafogo, mas a gente sabe que todos ficaram realmente cabisbaixo no intervalo, mas procuramos levantar, fizemos as trocas e assim, uma equipe que vinha de 3 derrotas, conseguiu uma vitória e de repente você toma um gol em casa de novo, onde seu torcedor está ali, ela realmente sentiu o golpe. E além do resultado, que por si só já é uma notícia ruim, a derrota também trouxe outras 2 preocupações para o Guarani. No início do segundo tempo, o volante Natan Camargo, que estava pendurado, recebeu o cartão amarelo, se tornando o desfalque certo para a partida contra o Floresta. E apenas 10 minutos depois, o jogador deu uma entrada dura no volante Emerson Santos e foi advertido com o cartão vermelho direto. Por ter sido expulso sem receber o segundo cartão, mas ter atingido a marca de 3 amarelos na Série C, Natan terá uma suspensão dupla e também não enfrenta o Figueirense na 7ª rodada. Outra dor de cabeça para Marcelo Fernandes envolve o meia Pablo Baianinho. Com uma entorse no joelho, o jogador deve desfalcar o Bugre entre 2 e 4 semanas. As importantes ausências e o mau desempenho da equipe no campeonato deve fazer o Guarani ir ao mercado. Que tanto o Fallen, o Elano que chegou agora, a gente está muito ligado no mercado, até porque essa equipe precisa ter jogadores com mais rodagem para dar uma experiência para essa equipe. A equipe é boa, mas precisa de uns caras. Você vê o time do São Bernardo hoje, ele fez 4 trocas no final. Tudo jogador de imposição, jogadores altos, a gente precisa desse tipo de jogador. Com 32 anos e passagens por Ponte Preta, Mirassol e pelo próprio Guarani, um dos nomes analisados pela diretoria alviverde é o do meia Cássio Gabriel da Ferroviária. Com 2 acessos seguidos na Série C por Operário e Ferroviária, o experiente jogador é um dos alvos de Farney Coelho, que segue monitorando o mercado em busca de reforçar o elenco bugrino. Bom, aí o comandante foi direto e objetivo, né? Não tem uma conversa que faz curva. Precisa contratar jogador cascudo que tenha condição de chegar e se impor. Não é o Cassinho. Cassinho jogou aí no Guarani, né? Cássio Gabriel. Ah, entendi. É Cassinho. Ah, é Cassinho. Não é esse que vai resolver a parada. O Guarani tem que ir ao mercado e trazer jogador. Olha, o Guarani tá brincando com fogo, hein? O campeonato é complicadíssimo. Piscou o olho, vai ser rebaixado para a Série D. Marcelo Fernandes já detectou que a situação precisa ser resolvida com contratações. Não é com esse time que o Guarani vai conseguir permanecer na Série C. Minimamente permanecer na Série C. Janela abre dia 2 de junho. Vocês já disseram aqui, né, quais são as carências que o Guarani tem. Agora, com o Cássio Gabriel, vai resolver a parada? Desculpa, com todo respeito ao profissional, que merece respeito da gente, não é por aí, né, Batista? Aliás, essa sinalização de ter que contratar, pelo menos para esse amigo de vocês, está desde o ano passado. E quando contrata muito mal, muito mal. E sabe qual é o grande problema, Gleger? É que Centro CA, que entende pouco de futebol, com os aventureiros para decidir, que são os caras do futebol, e tudo que os caras do futebol falam e sugerem, como é que esse povo do CA vai discutir em alto nível, sem conhecimento? Falar em Cassinho, David Braz, gente, isso não é sério. Não pode ser sério. Com todo respeito, gente, eu sei que é sério, mas vocês de novo estão indo para um caminho que não tem volta. O Batista acabou de falar o que tudo indica que vai acontecer. O Guarani não vai conseguir sobreviver da Série C. Com esse time eu tenho certeza que não, a não ser que aconteça um milagre.
E eu acho que o Marcelo Fernandes não é mago, não é mágico e não é nenhum semideus para transformar um perna de pau num jogador interessante. E o Guarani tem um monte nesse atual elenco. Já veio desde o Campeonato Paulista. Agora, eu não estou dizendo para contratar cara de 250 mil. Tem no mercado aí, quando fala de David Braz, tem um monte de zagueiro que dá para contratar. Mas o que você sugere, Carlos Henrique, não é tarefa minha. A minha tarefa é quando contrata, eu falo o que eu acho do jogador e quando ele desempenha dentro do campo. Eu sou pago para isso. Eu não sou pago para contratar, para fazer análise de mercado. Isso não é tarefa minha. Isso é problema do Guarani. Mesmo porque, Batista, a gente nem sabe quanto dinheiro o Guarani tem para gastar. Então como é que eu vou sugerir algo que eu não sei o tamanho do bolso do Guarani? Eu tenho falado isso constantemente. Agora, é uma situação complicada porque tudo que essa competente, até agora, diretoria de futebol, o comando do futebol tem, não é? Eles vão sugerir, o CA vai discutir com quem? Com que embasamento? Ou alguém tem alguma dúvida que o povo que está lá tem boa intenção, não conhece nada de bola? Está muito claro. Essa é a minha verdade, é da maneira que eu enxergo as coisas. Tomara que vocês consigam, tomara que vá ao mercado e contrate, e precisa em todas as posições. Em todas as posições. Então, ou contrata, ou infelizmente o Guarani vai sofrer até o final da primeira fase. O CA não tem que entender de futebol, tem que entender de administração. E o Farney Coelho... Isso no seu entendimento. No meu entendimento. No meu entendimento tem que entender, sim. Você colocou a sua opinião e eu estou colocando a minha, da maneira que eu entendo o processo. Agora, precisa contratar pessoas que conheçam. O Farney Coelho não é aventureiro. O Elano não é aventureiro. O Marcelo Fernandes não é aventureiro. Eu considero que são pessoas que têm conhecimento de futebol. E tem possibilidade, sim, de indicar e fazer ótimas contratações. Agora, esbarra nisso que o CH falou, que é a questão do dinheiro. Então, Batista, eu concordo. Eu concordo que esbarra na questão do dinheiro. Mas então quer dizer que não dá para arrumar um jeito aí, arrumar um investidor, arrumar uma parceria com alguém para que consiga tirar o Guarani dessa situação? Porque a gente... Quem que não tem dificuldade financeira hoje? Todo mundo tem, gente. Todo mundo está com dificuldade financeira. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar claro, e me parece, aliás, me parece não, tenho certeza, porque as declarações do Marcelo detectam que esse time aí não vai aguentar. Ele falou ali uma coisa que é verdade. E isso aqui nós estamos falando desde o começo. Cara, é Série C. É Série C de Campeonato Brasileiro. Você viu o que ele falou, não? Pô, entrou uns caras lá de um esporte maior, uns caras... Exatamente isso. Você precisa ir no mercado, e tem, viu, gente? E tem, desculpe, tem. Tem jogadores com características de Série C, jogadores, aqueles caras que vão pro choque mesmo, tem. É só sempre quem que não quer vestir a camisa do Guarani, cara? Quem que não quer ter, por exemplo, uma comissão técnica que o Guarani tem hoje, de pessoas competentes, aí tem lá, como é que chama eu me foge o nome do executivo. Farney Coelho. Farney, né? É. O Farney, que é um cara que conhece, pô, tava no Ipiranga, quanto tempo ficou lá? Conhece da divisão. Né? O Elano é um cara também, sabe, um cara que entende. O Marcelo também. Então, gente, viu? Me desculpa, mas tem que é a hora de chegar e, ó, já deu pra perceber que com esse time vai dar coisa, não vai dar certo. E por que que o técnico... Não vai dar certo. Por que que o Marcelo Fernandes falou isso que ele falou? Ele falou isso porque ele já percebeu, mesmo na vitória diante do Botafogo, no segundo tempo, quando ele recorreu ao banco, o time despencou. Quase que não consegue a vitória diante do Botafogo. Então ele já percebeu lá que quando ele mexe no time, o time piora. E nesse jogo diante do São Bernardo, o São Bernardo mexeu, o time cresceu. O Guarani mexeu e o time caiu. Então não tem como fazer acontecer numa situação como essa. É isso que ele detectou. Então, no mínimo, o Guarani, nessa janela, tem que contratar 4 jogadores. Eu acho que precisa mais. Cascudos, que chegam para resolver. Eu acho que precisa de mais. No mínimo, né? Eu acho que precisa de pelo menos... Cada posição você precisa de um jogador. O Guarani, mas precisa contratar um time inteiro? Sim, precisa. Não dá para confiar. Vou dar um exemplo.
O JP Galvão fez um péssimo primeiro tempo. Correto ou não? Estávamos na transmissão. Entrou lá o menino, lá o Justin. Fez alguma coisa? Péssimo então, também. Então não tem lateral, correto? O que fez lá o menino, lá o lateral esquerdo? Fez um gol lá contra o Botafogo. Tá, mas eu tô falando já nascer. Quanto tempo faz que ele tá aí? A dupla, a zaga. O Alan Santos entrou, mas estava ainda meio sem ritmo e tal. Se ele precisa de mais um zagueiro para jogar do lado dele. Meio de campo. Agora não tem. Vou dar. Quer ver? CH, como é que chama o menino que foi expulso? Natan. Quem que é o substituto do Natan? Não dá para saber. Tem a mínima ideia. Não dá. Você não crava, porque não tem um elenco confiável. Perdeu o Natan, tá expulso. Beleza, a competição é assim. Entrou o Sarará. Tá. Você confia no Sarará? Claro que não. Então pronto, é isso que eu tô falando, jogador confiável. Desculpa, mas com esse time eu tô muito preocupado com a história do Guarani. Tem um detalhe, com a história do Guarani. Tem um detalhe aqui que eu preciso colocar, tá? Eu não chamei o Farney e o Elano de aventureiro. Eu acho que num clube de futebol você tem que ter o comando para pelo menos debater. Olha, nós estamos pensando em contratar isso, aquilo. Cabe dentro do bolso. O que vocês acham? Não pode entregar a chave para homem de futebol. Isso não existe no futebol. É o clube em primeiro lugar. Agora, como é que esse povo bem intencionado do CA vai discutir sobre futebol? O ano passado eu fazia crítica. O ano passado, no Campeonato Paulista, teve cara que sugeriu aqui, ficar ligando pro Batista, ligando pro Gleger. O Carlos Henrique está perseguindo o jogador. Ô, gente, vocês estão vendo o desempenho dentro do campo. Quantas vezes eu falei aqui que esse time do Guarani é fraco? Desde o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Não está perseguindo. Carlos Henrique é mal-humorado. Carlos Henrique é ácido. Carlos Henrique... Ô, gente, eu tô fazendo esse negócio aqui há quase 35 anos. Na beira do gramado e como comentarista e como apresentador também. Eu assisto futebol todo dia. E estudo também. Porque para trabalhar aqui você precisa estudar. Aqui paraquedas não trabalha. Será que é difícil ver? E outra coisa, não preciso nem eu falar. A torcida do Guarani vem falando isso, Batista, desde o ano passado. Gente, tem um monte de perna de pau aí sendo empregado pelo Guarani que não tem condição de trabalhar, Gleger, num time do tamanho do Guarani. Quem é que contrata e autoriza essa gente, cara? Aí o treinador vem, que tem culpa também, porque ele aceitou o emprego, olha para o banco, é para chorar mesmo. O banco de reservas do Guarani é para sentar e chorar. Porque infelizmente técnico, e esses caras, isso é informação para encerrar, são leões de treino. No treino eles comem até a ponta da trave. Chega no jogo, o que acontece? Nada. Vamos dar uma olhada aqui na tela de classificação da Série C. A segunda página, Floresta, é o aniversário do Guarani. Está com 7 pontos. O Floresta, eu assisti esse jogo. Ganhou do Botafogo, né? Ganhou, assisti esse jogo, foi domingo. Ganhou do Botafogo lá dentro. E olha que o Floresta estava ganhando o jogo por 1-0. E o Dalton, goleiro do Floresta, fez uma besteira imensa. Ele tentou sair jogando, tropeçou na bola e o Botafogo empatou. Aliás, o ano passado, esse Dalton jogando pelo Botafogo. Fez a mesma coisa? Contra o Confiança fez exatamente a mesma coisa. Galera. Então, no jogo o Guarani e Floresta vai ser uma batalha ali entre o André Ventura mas e o melhorou, Dalton. né? O André foi bem nesse O jogo. André foi bem, né? Deu uma melhorada. E o Floresta vai ser um adversário muito complicado para a equipe do Guarani, por aquilo que eu vi, né, atuando diante do Botafogo. ABC Botafogo, que demitiu depois dessa derrota o Zago. Antônio Carlos Zago está desempregado e o Márcio Fernandes foi contratado pelo Botafogo. Náutico, Retrô, Itabaiana e o Guarani que abre a zona. 3 pontos, mesmo número de pontos do Confiança e Anápolis. Guarani ganha no critério de desempate. O Figueirense lá na última colocação com 2 pontos ganhos. É a grande convite para você, a Band transmite esse jogo diante do Floresta. Partida marcada para 5 da tarde. No sábado, TV aberta, de graça. Você não paga nada
E também você pode acompanhar pelo Band Play, em qualquer lugar do Brasil. A transmissão começa um pouco mais cedo, às 4:45. E às 5 a bola rola e você vai assistir aqui na tela da Band. Ô Batista. Oi. É impressionante a criatividade dos homens que comandam o futebol. Nós não estamos nesse mar de lama, futebolisticamente falando, em todos os sentidos no Brasil, não só por causa da geração que não é igual à de outrora. Esses dirigentes eles mandam o Zago embora e contratam o Marcelo Fernandes, nada contra, para resolver o problema do Botafogo. Márcio, né? Márcio Fernandes. É uma coisa inacreditável, gente. Inacreditável. Vou falar a segunda coisa, estava debatendo isso com os ouvintes na Rádio Bandeirantes agora. O Retrô está pensando em contratar o Wagner Love. Não está certo ainda. Por que eu trouxe esse assunto à luz do debate? O campeonato muda depois na segunda parte do campeonato, na segunda fase. Veja o que aconteceu com o Botafogo da Paraíba ano passado. Lembra disso, Batista? Líder absoluto na primeira. Isso serve para todos de Campinas, tá? Estourou a pontuação do primeiro turno. Tá tudo em ordem. O time tá jogando, tá voando. Foi todo mundo lá no mercado, Gleger, se reforçou. E o que aconteceu com o Botafogo? Ficou na Série C. Então, todo cuidado é pouco.